O candidato a prefeito de Cuiabá, Lúdio Cabral, ele que está no segundo turno, vai disputar o comando do Palácio Alencastro juntamente com Abílio Brunini do PL. Lúdio que recebeu nesse primeiro turno 90.719 votos aqui em Cuiabá. Primeiro, parabéns pelo desempenho na eleição, candidato por essa vaga no segundo turno. E nesse momento, né, em que as urnas já foram apuradas, em que os dois nomes já foram sacramentados, como fica a articulação para garantir que os derrotados venham apoiar Lúdio Cabral nesse segundo momento da eleição? Já houve conversas nesse sentido? Bom, Michele, bom dia Antero, bom dia a toda a população que nos assiste. Eu quero primeiro aproveitar a oportunidade para agradecer as 90.719 pessoas que foram às urnas e votaram a nosso favor. Isso, assim, me honra muito, aumenta o tamanho da responsabilidade que eu tenho com a minha cidade, e eu vou procurar sempre me esforçar com muito trabalho e dedicação para honrar os votos que nós alcançamos. O segundo turno é uma eleição nova. Para usar uma linguagem do futebol, o jogo está zerado e a gente começa uma nova campanha, uma nova eleição, uma eleição de 3 semanas, uma campanha curta, intensa, de 3 semanas, porque nós precisamos, e eu me esforçarei para isso, para ir ao encontro de todo o eleitorado de Cuiabá. Eu quero virar voto do eleitor que votou no meu adversário do segundo turno. Eu quero dialogar com esse eleitor para ter o voto dele. Eu quero fortalecer os votos que nós alcançamos, honrar as pessoas que acreditaram no nosso propósito e votaram em mim. Agora, eu vou buscar diálogo com mais de 100 mil eleitores que votaram no Kennedy e no Botelho, e que vão se posicionar agora no segundo turno entre os dois candidatos que disputam o segundo turno. Eu vou também buscar diálogo com os 100 mil eleitores que não foram às urnas no domingo. A abstenção foi de 22%. São 100 mil eleitores. E é importante dizer que quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno, não tem problema. Não conseguiu votar no primeiro, pode votar no segundo turno, que terá que depois regularizar a situação com a Justiça Eleitoral depois do segundo turno, mas está apto para votar no segundo turno, para a gente ter a maior mobilização possível da população da nossa cidade. E aí o que eu quero dizer em síntese com isso é que mais do que o diálogo com os candidatos e com os partidos, é nosso dever estabelecer diálogo com a população da cidade, com o eleitorado, porque são as pessoas que irão escolher. E é uma eleição com 2 candidatos, com 2 projetos. E a população, mais do que nunca agora no segundo turno, irá comparar os 2 candidatos que disputam o segundo turno. Pois é, quais são... Se abrir o microfone aqui... E quais são as diferenças entre a candidatura do Lúdio e a candidatura do Abílio? Você falou que são 2 projetos distintos. E quais são essas diferenças que marcam os 2 projetos? Bom, eu vou primeiro destacar a trajetória que eu construí ao longo da minha vida. Sou filho de trabalhadores, vim para Cuiabá muito menino, tive a oportunidade que poucos filhos de trabalhadores tiveram no meu tempo, que foi de quebrar a barreira do vestibular na UFMT em 1990, me formei médico em 1996, eu comecei a trabalhar com 12 anos, fui balconista de farmácia, foi ali que eu alimentei o sonho de ser médico, fui bancário dos 14 aos 18 anos, minha carteira de trabalho foi assinada quando eu tinha 14 anos, no dia 10 de junho de 1985, quando eu entrei no banco, eu ainda morava em Cáceres nessa época. Eu, assim que me formei médico, fui aprovado em um concurso público da prefeitura, e até hoje tenho dedicação integral à saúde pública, 12 anos no Osmar Cabral, 8 anos no Tijucal, 12 anos na Policlínica do Verdão, 5 anos no CPA3, 5 anos
no Itapajé, 4 anos na Policlínica do Planalto. Se somar ao longo desses 28 anos, períodos em que eu estava no Osmar Cabral e à noite na Policlínica do Planalto, 28 anos de dedicação ao cuidado da população na saúde pública. Na política, fui vereador por 8 anos, 2 mandatos de aprendizado e de muita luta ao longo desse período. Deputado estadual mais votado nas 2 eleições em que eu disputei, há 5 anos e meio. Uma trajetória de aprendizado, de amadurecimento para a tarefa que nós temos agora nessa eleição. A trajetória do nosso adversário é uma trajetória ainda pequena, de pouco tempo de presença na política. Cuiabá merece um prefeito com mais maturidade, com mais experiência, com mais capacidade de diálogo. Nós não podemos, o prefeito tem que ter a humildade e a força ao mesmo tempo de ouvir, de acolher a crítica, de buscar sentar na mesa pensamentos diferentes para construir posições de consenso, pensando no bem da cidade, no melhor para a população. Não tem sentido divisão, não tem sentido briga política, não tem sentido confusão. Essa eleição é uma eleição em que os 2 candidatos são muito diferentes um do outro. O meu trabalho na política sempre foi de respeitar a população, sempre foi de buscar construir posições pensando no melhor para a cidade, não de ficar caçando briga por qualquer coisa, fazendo confusão por qualquer coisa, xingando o presidente da República, brigando com o governador, brigando com o vereador. Eu teria que ter, por exemplo, uma relação com a Câmara de Vereadores. São 27 vereadores eleitos, uma composição nova, 8 mulheres vereadoras. Então, assim, o próximo prefeito terá que ter uma relação de respeito com a Câmara. Não pode ser alguém que sempre criou confusão dentro da Câmara de Vereadores. Não pode ser alguém que divide a população, que aponta o dedo para os outros, que explora o sofrimento da população. Então, a população vai ter a oportunidade de comparar quem está mais preparado, quem tem mais experiência, quem tem compromisso verdadeiro com a população de muito tempo, de uma vida toda, quem tem força política para enfrentar os problemas que a nossa cidade tem. Porque Cuiabá tem muitos problemas. O principal desses problemas é a saúde. Quem está mais preparado para enfrentar os problemas que a saúde de Cuiabá tem? São essas questões que a população terá que responder. Quem tem o apoio do governo federal para enfrentar os problemas estruturais que Cuiabá tem? Eu irei construir 20 mil casas populares, todas com energia solar, ao longo de 4 anos e preciso de 2 bilhões de reais para isso. Onde eu vou buscar esse recurso? Não está no orçamento da prefeitura, está no orçamento do governo federal. Então eu já tenho o compromisso do governo federal com esse propósito. O ministro das Minas e Energia já se posicionou a favor, vai nos apoiar. O ministro das Cidades já se posicionou a favor, vai nos apoiar. O ministro da Casa Civil já se posicionou, vai nos apoiar. O presidente da República já tem esse posicionamento de nos apoiar. Eu quero melhorar muito a saúde em Cuiabá. Nós temos 110 equipes de saúde da família. Quero 312 equipes. Vamos implantar as 312 equipes de saúde da família para ter toda a população coberta, para ter médico no posto sempre. Eu vou precisar de 200 milhões de reais todos os anos do Ministério da Saúde para isso. A ministra Nízia Trindade já fez esse compromisso conosco. Então, a população também avaliar quem tem as melhores condições de construir parceria, de ter força política para resolver os problemas que a nossa cidade tem com recursos do governo federal. Ontem, Antero Michele, eu liguei para o governador do estado, falei com o Mauro Mendes, fiquei uma meia hora com ele no telefone. Eu tenho pregado ao longo da campanha que Cuiabá não aguenta mais briga política, Cuiabá não aguenta mais divisão, prefeito e governador não podem brigar. E eu sempre tive uma relação de respeito com o governador do estado, embora nós tenhamos posição política diferente sobre vários temas. Por exemplo, a relação com os servidores públicos. Eu sempre tive e tenho um compromisso forte
com os servidores públicos, em defesa dos servidores públicos, e como prefeito irei colocar em prática tudo aquilo que eu sempre defendi como vereador e como deputado. Agora, isso não me impede de ter uma relação de respeito institucional com o governador do estado. Isso ficou garantido nessa conversa Ficou ontem, garantido que vai ter o diálogo, que vai ter o suporte. E, inclusive, o próprio governador depois se manifestou na imprensa, dizendo, olha, independente de quem vencer as eleições, eu tenho um compromisso com Cuiabá. E eu estou ouvindo a população de Cuiabá ao longo de todo esse período, ao longo de todos esses últimos anos, e a população de Cuiabá sofrendo muito com a briga política. Governador, prefeito brigando. E eu tenho falado ao longo de toda a campanha que o meu compromisso, chega de briga política, chega de divisão, chega de radicalismo, eu vou governar Cuiabá para toda a população, ao lado de toda a população. Cuiabá é muito maior do que qualquer partido político, e eu terei com o governador do estado uma relação de respeito e de parceria. Ontem liguei para ele para deixar isso muito claro. Governador, eu estou te ligando porque eu quero ter com o senhor uma relação de respeito, uma relação institucional, uma relação de parceria. Assim que passar a eleição, eleito prefeito, com a graça de Deus, eu quero estar à mesa com o senhor, porque tem muita coisa que nós podemos fazer juntos por Cuiabá. Pedi apoio ao cidadão Mauro Mendes, que ele é eleitor de Cuiabá, é morador de Cuiabá. Governador, me honrará muito se eu contar com o seu apoio. Eu sei que o senhor é de um partido político, que teve um candidato que disputou o primeiro turno, está muito recente ainda, a eleição foi ontem, mas me honrará muito poder contar com o seu apoio. Agora, independente disso, quero deixar aqui o meu compromisso de ter uma relação de respeito com o senhor, pensando no bem da nossa cidade. Ontem eu liguei para o Kennedy, para cumprimentá-lo, para dizer para o Kennedy, tem algumas propostas que você defendeu que eu vou incorporar ao meu programa de governo. Quais? Por exemplo, eu quero transformar Cuiabá na capital da energia solar. E aí nós queremos, por exemplo, construir uma usina solar, de geração de energia solar, para abastecer todos os prédios públicos do município de Cuiabá, para a gente economizar por ano algo em torno de 60 milhões de reais. Só que isso leva algum tempo para ser construído. E o Kennedy defendeu uma proposta muito interessante na campanha, que foi a da prefeitura comprar, que existe um mercado regulado das concessionárias e existe um mercado livre de aquisição de energia elétrica. Então, adquirir no mercado livre energia elétrica para abastecer os prédios da prefeitura. Isso já rapidamente, enquanto nós estamos construindo a nossa energia, a nossa usina para geração de energia solar, nós já conseguimos começar a ter economia na conta de luz. Disse isso para ele ontem. Tentei falar com o Botelho, nós tivemos uma disputa muito forte, muito tensa ao longo de toda a campanha. Ontem liguei para o Botelho, não consegui falar pessoalmente com ele, a gente não conseguiu falar ao telefone, mas para cumprimentá-lo também. Apesar das nossas diferenças, de nós termos disputado a eleição, é importante manter uma relação de respeito. Liguei para o Abílio ontem, cumprimentei o Abílio, falei, Abílio, estou te ligando para te cumprimentar pelo resultado. Nós dois temos um dever agora, que é o de honrar a população da nossa cidade, de fazer uma campanha de respeito à nossa população, de debate dos problemas de Cuiabá. Nós não podemos trazer para o debate da eleição de Cuiabá temas que não têm relação nenhuma com a cidade. Mas foi isso que a gente viu no último debate que aconteceu na TV Centro-América, e era isso que eu queria questionar o senhor, porque é um segundo turno, é uma nova eleição, polarizou a disputa, né? Tem PL e PT nessa corrida pelo Alencastro, e o Abílio, nesse debate, trouxe pautas de costume, chegou até a dizer que quem é cristão não vota no PT, dizendo, insinuando a liberação de drogas, a questão do aborto. Como que o senhor vai lidar com isso, caso chegue essa temática nesse momento, né? E colocando claro, qual a posição do candidato do PT, Lúdio Cabral, sobre o aborto? E depois a gente vai perguntar desses temas aí que a Michele falou. Bom, primeiro, candidato nenhum, tem o monopólio do voto e do apoio dos cristãos. Os cristãos têm sabedoria e precisam ser respeitados por todos nós.
eu sou cristão, eu tenho uma formação cristã. Portanto, como cristão, eu exijo respeito de todos os candidatos. A minha posição sobre aborto, ela é muito clara, e eu vou ao longo desse segundo turno deixar isso claro sempre. Eu, Lúdio Cabral, sou contra o aborto, por duas razões. Primeiro, a minha formação familiar cristã. Segundo, a minha formação como médico. Eu, quando me formei médico, eu li um juramento de defesa da vida desde a concepção. E esse é um compromisso de vida meu. Portanto, eu sou claramente contrário ao aborto. Existe uma legislação federal que estabelece as condições para a interrupção da gravidez, e esse é um tema, essa legislação tem que ser respeitada, e é um tema que cabe ao Congresso Nacional ser debatido. Se o meu adversário quiser debater essa pauta, nós vamos fazer o debate, eu vou deixar muito claro a minha posição, mas ele, trazendo essa pauta para o debate, ele está deixando muito claro que ele precisa continuar como deputado federal e não como prefeito. Porque a tarefa do prefeito é outra. A tarefa do prefeito é resolver os problemas da cidade e cuidar da população da cidade. Se o Abílio quiser discutir essa pauta, estou prontinho para fazer o debate de toda essa pauta. Agora... Mas não é o ambiente, né? Não é, eleição municipal para debater os problemas da cidade. Se ele quiser debater essas pautas, ele continue deputado federal e vá lá no Congresso defender as posições que ele defende. E é um jeito até de mentir para a população, porque não tem nenhuma possibilidade do prefeito de Cuiabá decidir sobre aborto. Nenhuma. O que o prefeito tem que fazer? O prefeito tem que realizar políticas públicas para cuidar das pessoas, para cuidar das famílias, para cuidar da gestante desde a concepção, para fazer um bom pré-natal, um pré-natal de qualidade, porque o início da vida, ainda no ventre da mãe, é fundamental para o desenvolvimento ao longo da vida toda. Então, o bom acompanhamento pré-natal, a boa nutrição da mãe, a realização de todos os exames que precisam ser realizados, o acompanhamento adequado, o parto adequado, o acompanhamento da criança nas primeiras horas de vida, o acompanhamento da criança na primeira semana, ao longo do primeiro ano de vida, por equipe de saúde, por profissional. Esse é o compromisso que o prefeito tem que honrar. E é esse o compromisso que eu irei honrar com as famílias e com a nossa população, com as mães e com as crianças. É honrar com abertura de novas vagas em creche. Olha o tanto que o discurso do adversário não tem sentido quando me ataca em relação a essas questões. Eu quero, e eu já conversei com vários pastores de várias igrejas, e padres da Igreja Católica, representantes de entidades espíritas, de instituições sociais, nós vamos fazer uma parceria muito forte com as igrejas já a partir do início do ano que vem, porque tem 4.000 crianças que não conseguem vaga em creche em Cuiabá, e tem igrejas que têm salas, que têm estrutura adequadíssima, com segurança, com refeitório, com sala com ar-condicionado, com todas as condições para acolher crianças para a educação infantil, para a creche. Então nós vamos alugar 200 salas de aula em igrejas, em instituições sociais, vamos contratar os professores de desenvolvimento infantil, vamos identificar onde tem a estrutura segura, onde tem refeitório, onde tem espaço para atividades recreativas, para atividade pedagógica, para já no início do ano que vem, a gente abrir vaga para essas 4.000 crianças que não conseguem ter vaga em creche hoje, em parceria com a igreja. Então esse é o meu propósito. Prefeito tem que resolver os problemas da população. Prefeito não tem que ficar fazendo debate em torno de questões que são falsas, polêmicas e que dizem respeito ao Congresso Nacional e não ao prefeito da cidade. Outra posição muito clara que eu preciso deixar bem clara aqui, em relação a essa questão de droga. Pois é. Sou médico, mais uma vez.
E a medicina me ensina claramente, uma droga é porta de entrada para outra. Então nós temos que combater de forma firme e defender as nossas famílias para que as crianças e os jovens fiquem longe de todo tipo de droga, inclusive das drogas lícitas. Porque assim, se tem algo que faz mal à saúde pública do mundo, é o cigarro, o tabaco e a bebida alcoólica. É dever da prefeitura fazer campanhas de conscientização das crianças, da juventude, dos adultos, de que a gente precisa reduzir o consumo de álcool, de que a gente precisa dar oportunidade de quem fuma de tratar e de parar de fumar. Tem tratamento no SUS hoje para as pessoas pararem de fumar e levarem uma vida com saúde, com mais qualidade. Então esse é o meu foco. Eu sou pai de 5 filhos. Eu tenho uma filha de 28 anos, outra de 25, um filho de 9 anos, uma filha de 4 e um filho de 2 anos. Eu quero os meus filhos protegidos de qualquer coisa nociva à vida deles. E eu quero os filhos de todas as famílias de Cuiabá também protegidos. Então, de forma alguma, essa história, esse discurso de droga dentro da campanha eleitoral para colocar medo nas pessoas. O X da questão é esse. O adversário lá no debate da Centro-América queria colocar medo nas pessoas. E eu não vou aceitar isso. Propagar o ódio, a maldade, não. Eu não vou aceitar isso no debate da eleição em Cuiabá. Nós precisamos debater os problemas da cidade. E se ele vier com essas pautas, eu vou dizer, candidato, continue deputado federal, e vá defender as suas posições lá no Congresso. Aqui em Cuiabá nós temos de um prefeito para cuidar da nossa população e resolver os problemas da cidade, e me respeite como cristão que eu sou, e respeite as minhas posições, que são muito claras em relação a todos esses temas. Outra coisa, linguagem neutra, pronome neutro, ideologia de gênero. Sentido nenhum isso. Esse candidato tem que pegar essas pautas, colocar numa sacola de lixo e junto com ele e jogar no lixo, porque isso não tem sentido. Sabe o que eu quero na escola? Eu quero na escola merenda de qualidade, alimentação saudável. Eu quero na escola atendimento médico. Início do ano letivo, as equipes de saúde vão para dentro das escolas para a gente atender todas as crianças que estudam na rede municipal, da creche, na pré-escola e no ensino fundamental, para a gente identificar a criança que tem problema de visão, para a gente identificar a criança que está com anemia, a criança que tem bronquite, a criança que tem algum problema de desenvolvimento e que precisa de um diagnóstico, às vezes de autismo, de TDAH, de algum outro problema de saúde. O que eu vou levar para dentro da escola é isso, é atendimento médico, é alimentação de qualidade, são os profissionais da educação bem remunerados, valorizados, com as condições adequadas de trabalho, é apoio psicológico, é apoio de assistente social, é isso que eu quero dentro da escola. Essa história de ideologia de gênero, de pronome neutro, dessas coisas, isso não tem nada a ver com a cidade, com os problemas que a cidade tem, com a responsabilidade que o prefeito tem. Volto a dizer, se o candidato quiser debater isso, continue deputado federal, e lá ele pode livremente defender as posições dele. No segundo turno, deveremos ter Lula em Cuiabá? Já tem essa articulação? Bom, o nosso esforço é para, ao longo do segundo turno, reforçar essa necessária aliança e compromisso que nós precisamos ter do governo federal. Isso é que é o mais importante para a população. Nós fizemos isso no primeiro turno e vamos reforçar no segundo turno. O apoio do governo federal, de todos os ministérios, porque, como eu disse antes, Cuiabá, com orçamento próprio, não tem capacidade de investimento. Então, nós precisamos buscar recurso. E onde nós vamos buscar esse recurso? No governo federal. Essa é mais uma forma da população comparar os candidatos. Quem tem o compromisso do governo federal de resolver os problemas de Cuiabá e quem joga pedra, quem xinga o presidente da República o tempo todo. O próximo prefeito tem que ter muita responsabilidade com Cuiabá. E a minha responsabilidade seria a mesma se o presidente da República fosse de outro partido. O mesmo respeito que eu tenho com o atual presidente, que é do meu partido, eu teria com qualquer outra pessoa que fosse presidente da República, porque o apoio do governo federal é importante. Então nós temos recebido manifestação e compromisso de vários ministros que já se posicionaram no primeiro turno, que irão se posicionar agora no segundo turno. Nos honraria muito a presença do presidente da República em Cuiabá, para
reforçar os compromissos com a cidade, a conclusão da obra do Hospital Universitário Júlio Miller, do Rodoanel, as 312 equipes de saúde da família, as 20 mil casas populares, todo o investimento que nós queremos fazer em infraestrutura em Cuiabá. Agora, isso vai depender da agenda presidencial, porque são apenas três semanas, e a agenda de governo é sempre uma agenda muito intensa. E o mais importante para nós é fortalecer esse compromisso com Cuiabá. Tá, o candidato, e a questão da política para o transporte? Que mudança que você pode fazer no transporte coletivo de Cuiabá? Bom, transporte público nós precisamos, primeiro, revisar a forma como a tarifa é calculada. A forma como a tarifa de ônibus é calculada em Cuiabá, porque hoje ela favorece o dono da empresa. Então tem que mudar a forma. Ao invés do dono da empresa receber pela quantidade de pessoas dentro do ônibus, e aí ele reduz a quantidade de ônibus e superlota os ônibus, nós queremos mudar isso. Vai receber por quilometragem rodada e pela quantidade de ônibus em circulação, para a gente ter viagens mais rápidas, e aí nós vamos cobrar que o contrato seja cumprido, a qualidade dos ônibus, ar-condicionado de verdade, porque às vezes fala que tem e não tem ar-condicionado, e vamos fazer essa revisão. Tem uma obra acontecendo, que é a obra do BRT, que é uma obra do governo do estado. Como prefeito, eu já disse isso para o governador também, olha, eu quero ser seu parceiro para a gente acelerar ao máximo essa obra, para concluí-la o mais rapidamente possível, encerrar essa novela, o BRT entrar em funcionamento, e a partir daí a gente redesenhar todas as linhas de ônibus de Cuiabá, porque tem bairros hoje, as linhas de ônibus hoje de Cuiabá são as mesmas de 20 anos atrás, ou na verdade houve uma redução ao longo desse tempo. Então tem bairros hoje, por exemplo, o Nico Baracate, que fica lá na região do Osmar Cabral, lá passa ônibus uma vez a cada 3, 4 horas, não tem sentido isso. Então os ônibus precisam chegar a todos os bairros da nossa cidade, a gente vai redesenhar as linhas de ônibus. E eu vou manter a defesa da tarifa do BRT a R$1. Esse diálogo eu vou fazer também com o governador do estado. Tem recursos para isso. Mas isso é o prefeito ou é o deputado? É o deputado e depois o prefeito. São os dois. O deputado continua até dezembro e, se Deus quiser, com a graça de Deus, a partir de janeiro, o prefeito de Cuiabá. Porque o contrato do BRT terá que ser assinado pelo governador do estado, pelo prefeito de Cuiabá e pela prefeita de Várzea Grande no ano que vem. Então nós vamos fazer esse debate da tarifa a R$1 no BRT com os recursos da venda dos vagões do VLT. O governo vai arrecadar quase R$1 bilhão com a venda dos vagões, vai comprar todos os ônibus, vai gastar R$248 milhões para comprar todos os ônibus, e nós queremos R$200 milhões, 40 milhões por ano, ao longo de 5 anos, para assegurar a tarifa R$1 para a população, para a partir daí a gente ter o exemplo de que é possível uma tarifa mais barata no transporte coletivo. Rapidinho, Lúdio, porque eu queria te fazer essa pergunta, mas a gente está com o tempo esgotando. Analisando os dados da eleição no primeiro turno, disponibilizados pela Justiça Eleitoral, o Abílio foi melhor em todas as localidades de Cuiabá. Você teve um melhor desempenho na região sul, que foi justamente onde você atuou como médico da família. E nesse momento a gente não tem vereadores, né, que ajudam a pedir voto para o candidato e tudo mais. Qual vai ser a estratégia para tentar reverter esse resultado nessas regionais de Cuiabá? Bom, ir ao encontro de toda a população de Cuiabá, porque além dos eleitores que votaram em mim, dos eleitores que votaram no Abílio, e nós vamos reforçar o compromisso com os eleitores que votaram em mim, que me honram demais, me dão muita responsabilidade. Nós vamos dialogar com o eleitor que também votou no Abílio e vamos dialogar com os eleitores que votaram nos outros candidatos. São mais de 100 mil eleitores que votaram nos outros candidatos e 100 mil eleitores que não foram votar. Então tem 200 mil eleitores em disputa com o voto aberto. E é com esse eleitor que nós iremos construir o nosso diálogo nessas 3 semanas. Reforçar o nosso voto, virar voto do adversário e conquistar voto daqueles que votaram em outro candidato ou não participaram da eleição. Candidato, você tem 1 minuto agora para considerações finais. Hoje pode pedir voto? Não sei se pode. Se não pode, se não puder, não peça voto.
Diz que são 3 dias de vacância, mas não sei como é que Bom, na verdade são 24 horas da divulgação do resultado. Então, a partir da meia-noite de ontem... Já pode, a gente. Já Hoje já Então, começou. o senhor tem 1 minuto para Hoje já começou o segundo turno. Eu quero agradecer Michele Antero, agradecer a toda a população que nos assiste, nos acompanha aqui, e dizer que é muito importante as pessoas compararem os dois candidatos e avaliarem quem é o melhor para Cuiabá, quem é o melhor de verdade, quem está mais preparado, quem tem compromisso verdadeiro com a população. Nós vamos governar Cuiabá para toda a população, ao lado de toda a população, e volto a insistir, Cuiabá é muito maior do que qualquer partido político, do que divisão, do que briga política, do que radicalismo. Cuiabá merece esse respeito nosso, esse compromisso nosso, governar ao lado dos servidores públicos que foram fundamentais para a minha chegada ao segundo turno. Eu quero agradecer e eu vou honrar os servidores que serão parceiros nossos. Rafaela será a voz das mulheres na prefeitura, e vamos juntos, segundo turno, vitória, Lúdio prefeito, 13, para Cuiabá mudar de verdade. Tá. Muito obrigado pela entrevista. Entrevistamos aqui o candidato Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores.